Olá, pessoal. Bom dia. Deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Aqui. Hoje nós vamos falar sobre os módulos 8, né? SLAAC e DHCP e o módulo 9. Então, hoje vai ser duas aulas, né? Uma aula com dois módulos, tá? Esse aqui é um módulo muito rapidinho, muito tranquilo. Esse aqui é um pouquinho mais denso, mas a gente vai conseguir dosar isso aí dentro do tempo. Dentro do nosso planejamento, dá uma olhada aqui, ó. Essa aula aqui, ó. Essa aqui já foi feita na aula passada, né? Isso aqui já devia estar assim. Opa, deixa eu fechar aqui. Isso aqui já foi feito. E hoje a gente está executando isso daqui, tá? Então, isso aqui era para ser feito no dia 4. Nós estamos executando hoje no dia 11, mas pelo menos a gente já coloca em dia a nossa agenda aí de aulas, né? Então, vamos lá. Dentro do planejamento, já estava planejado para ser os dois módulos num dia só, então a gente só vai cumprir o planejamento que a gente tinha feito antes, tá? Então, só colocando em termos para a gente poder entender o que está sendo feito aí, tá? Dos nossos alunos, né? O João Otávio e o Eduardo, que ficou de fazer o cuidado desses módulos, então, em breve, esses vídeos vão estar lá também no na nossa playlist de vídeos. Dentro da nossa plataforma, você pode acompanhar aqui, ó, só relembrando tudo, tá? Aqui está a agenda do curso, que é onde vem para cá, para você poder acompanhar o que a gente está fazendo. Na agenda do curso aqui em cima, vocês têm aqui, ó, conteúdos em detalhes. Aqui você tem todos os detalhes, ó, que a gente vai ver hoje. Atribuição, tarará, ó, protocolo, isso aqui que a gente vai ver, esses conteúdos aqui que a gente vai estudar hoje, tá? Em detalhes. E aqui está o conteúdo mais aglutinado. Aqui nós temos nossa sala de aula, que é essa do Meeting que a gente usa para entrar na sala de aula, que está das 9 às 10, mas é das 10 às 11, né? O script das aulas, sempre a gente fizer algum exercício, alguma atividade, vai estar lá, é no Invertexto, onde estão os scripts de coisas que a gente já usou, né? De matérias que a gente já compilou, para guardar. As aulas gravadas, que é o link de onde estão as nossas aulas gravadas. Só estou relembrando tudo, tá? É o playlist das nossas aulas. E, por último, a nossa pasta, onde tinha algum lugar que a gente vai compartilhar com vocês. Então, vamos começar a nossa aula, módulo 8, SLAAC. Bom, gente, SLAAC e DHCPV6 são serviços que usam o IPv6. Então, em grande parte, o grande problema para aprender isso daqui, na verdade, não é nem esse conteúdo em si, mas porque muita gente ainda não se ambientou com o IPv6. Então, antes de a gente começar isso daqui, é muito importante, eu vou dar uma dica para vocês aqui, nesse site, ipv6.br. O ipv6.br é um site do LACNIC, do NIC-BR, do NIC-BR Brasil. E aqui ele tem, ó, você tem aqui toda uma parte teórica para você poder estudar, para você poder entender. Por exemplo, aqui no endereçamento ele fala, por exemplo, de endereços, tipos de endereços. Unicache, Anycache, Multicache, explica dos Unicache, do IPv6 nós temos o Global Unicache, Link Local, ULA, Unique Local Address. Por exemplo, nós vamos usar esses conceitos aqui para explicar, por exemplo, ó, a atribuição de GUA IPv6. O que é GUA? GUA é isso aqui, ó, Global Unicast Address. Então, a atribuição desse tipo de endereços aqui, ó. Então, você tem que saber isso aqui primeiro, para depois começar a entender como é que a gente vai fazer essas atribuições, porque são conceitos diferentes. Professor, mas assim, eu não sei nada de IPv6. Como é que eu faço para aprender o IPv6? O NIC-BR tem um curso também, ó, cursos e eventos. Ó, você tem um curso básico de IPv6, você tem uma universidade de IPv6, você tem os calendários, ó. Aqui você tem cursos, esses cursos todos são gratuitos. Além disso, no IPv6 você tem aqui o livro IPv6. O que é esse livro? Olha só. Tem um emulador, tem uma máquina virtual que você baixa aqui, ó. Isso aqui pode ser executado em qualquer virtualizador, tá?
ele está no formato aberto, você pode importar ele por VirtualBox, por exemplo, tá? Mas o VM agora abriu livre, né? Está livre o virtual... como é que chama? O virtualizador Então, você pode usar isso aqui, e qualquer virtualizador, está no formato OVA, então você importa. E aqui você tem um livro que você pode baixar. E esse livro, olha só, ele faz a parte prática de tudo isso daqui. Ó. Você vai aprender o IPv6 completamente, serviço, segurança, técnica de transição, roteamento, serviços dele. Tudo você vai aprender o IPv6 de forma prática, como se fosse um laboratóriozinho com figura, como fosse um packet tracer, tá? Só que de forma bem funcional e bem prática. Então, tá aqui o livro, ele ensina passo a passo como fazer, ou seja, não tem desculpa, tá, pessoal? Então, assim, tá tudo de graça, tudo à disposição. Bom, vamos voltar aqui pro nosso tópico, né? Então, aqui, basicamente, eu vou passar de forma um pouco mais rápida, né? Para a gente poder entender isso aí de forma mais completa. Como é que eu faço a atribuição de endereço IPv6? Só lembrando, o IPv6 ele é composto por 128 bits, tá? O IPv4 são 32 bits, tá? Como é que ele é separado? 8, 8, 8 e 8, né? O IPv4 é desse jeito, né? Então eu tenho 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui, né? 16, 32 bits. Veja, o IPv4 para o IPv6, ele cresceu, sei lá, absurdamente, né? Em termos de bits, ele quadruplicou, mas em termo exponencial, ou seja, porque cada bit, ele tem duas posições. Se eu tenho 32 bits, então, em teoria, aproximadamente 2 elevado a 2 é 4, então eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mil, milhão, bilhões. Aproximadamente 4 bilhões de endereços, certo? E no IPv6? São 2 bits elevado a 128. O que é isso aqui? O que é 2 elevado a 8? Ó? É 256, né? Aproximadamente, estou chutando, tá? Esses 12 seria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 12. Vocês conseguem imaginar um número desse? É absurdo. Absurdamente. Eu praticamente não consigo identificar, colocar no formato concreto um número desse, um absurdo que é o IPv6, tá? Só que então ele é muito complexo, ele é muito diferente. Como é que eu enxergava o IPv4? Sei lá, 192, 168, 10.10/24. O que era o 24? Era a máscara, 24 bits, né? Então é 8, 16, 24. Então até aqui era 24 bits. Oi? Isso. 24 bits. Então isso aqui era a minha rede. E esse aqui era o endereço do meu host. Como é que funciona agora no IPv6? No IPv6, gente, nós temos o que chama de XTIT. Então, cada um aqui é... Não está aparecendo nem para sua tela. Oi? Oi? Acho que não está aparecendo a tela do senhor para o pessoal. Ah, não está aparecendo? Não está compartilhado. Oh, Jesus abençoa, desculpa. Vamos lá. Eu estou aqui até viajando na maionese, falando um monte de coisa e achando que estava... Ixi, comecei toda a aula, então, sem mostrar a tela. Aí, agora foi. Poxa vida, hein? Então, olha só. Então, vou voltar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? IPv6.br, esse aqui é o site, tá? Aqui nós temos os cursos, aqui nós temos o material que eu estava falando para vocês, aqui nós temos o livro, que é onde nós estamos aqui, ó. O conteúdo do livro é esse aqui, ó. NDP, DNS, serviço, tá tudo aqui, tá? Então, aqui, esse aqui é um livro para você fazer laboratório prático para usar na prática o IPv6, tá? Aqui estão, por exemplo, sobre endereços, que eu estava acabando de falar. Você está vendo aqui, ó? Isso aqui, tipos de endereço, ó. Então, nós temos os endereços aqui, tipos de endereço. Unicast, Anycast, Multicast. Dos Unicasts,
Nós temos os globais aqui, tá vendo? Mas antes disso, deixa eu te mostrar aqui o endereço IPv6 como é. Isso aqui é um endereço IPv6, um exemplo de endereço IPv6, ó. Tá? Então, veja, eles são separados aqui, ó, por 2 pontos, tá? 2 pontos, ó, tá vendo? Objeto, 2 pontos, objeto, 2 pontos, objeto, 2 pontos, objeto, 2 pontos. Esse número 1 aqui, ó, ele é um número em hexadecimal. Então, ele representa, na verdade, 16 bits. O que é 16 bits? Desculpa, 4 bits, tá? 4 bits. O que é 4 bits? 4 bits é 2, cada bit varia de 1 e 0, elevado a 4. Então, eu tenho 2, 4, 8, 16. Eu tenho 16 possibilidades. O que são 16 possibilidades? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ou seja, eu tenho 16 possibilidades de combinações. Isso aqui, até o final, eu tenho 1, 1, 1, 1. Ou seja, aqui é o 0, até o final que vai a 15. De 0 a 15, eu tenho 16 possibilidades. Então, quando você tem aqui, ó, o 8, o que é o 8? O 8 é o 1, 2, 3, 4. Aqui é o 1, 2, 4, 8. É o 1, 0, 0, 0. Então, 1, 0, 0, 0 representa 8. O que é o C? C é o A é 10, o B é 11 e o C é 12. Então, o que é o E? É o 8 mais 10, 8 mais 4, que dá 12. Né? Então, ó, 8 mais 4 mais 2 mais 1. Então, aqui, ó, 8 mais 4, 12. Isso aqui é igual ao C. Fechou? A, B, C, exatamente. Então, o C é isso daí. Então, o que é o E? O E é o 14. O que é o 14? 14 é o 8 mais 4 mais 2. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza, então como é que eu escrevo? 1, 1, 1, 0. Isso aqui em binário, e eu escrevo o E. O que é o F? O F é o último, é o 15. Está aqui, ó, 1, 1, 1. Ou seja, cada letra que está aqui dentro, cada númerozinho que está aqui dentro, esse 2001, como é que eu escrevo isso aqui em binário? 2, ó, 0, 0, 1, 0. E esses dois 0? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 0, 0, 0, 1. Para eu não ter que escrever tudo isso daqui assim, você coloca 2, 0, 0, 1. Então, isso aqui é a descrição binária, isso aqui é a descrição em hexa. Então, esse número 0 aqui não é um número 0 em decimal, isso aqui é um número 0 em hexa. E ele é escrito dessa forma. Lembrando que, só estou fazendo uma revisão rápida para vocês poderem entender. Os primeiros 4 elementos aqui definem a minha rede, tá? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, tudo definido por 2 pontos, né? Mas essa primeira parte aqui define a minha rede, e essa outra parte completa aqui define os meus hosts, tá? Ou seja, por padrão, ele usa um /64, porque se o IPv6 tem 128, a metade dele é 64 bits, tá? Então, essa parte que representa o meu grupo, a minha rede, e essa parte que representa os meus hosts. O que nós estamos estudando aqui agora? Não é isso, isso aqui vocês já tinham que saber. O que nós estamos estudando é como é que os IPs recebem, como é que os hosts recebem esses IPs. Então, vamos voltar lá. Então, como é que eles recebem? Como é que eu configuro ele? Está aqui, ó. Você configura ele dessa forma. Então, assim, ó. Então, olha só. Como é que a gente lê isso daqui, ó, esse endereço? Então, 2001, DB8, AK de 1, ou seja, 1, 2, 3, 4, 2 pontos. Isso aqui é o que? A minha rede. E qual que é o meu host? O meu host é o 10, ó. É o 10 desse grupo. Olha só, esse cara é o 1 desse grupo aqui, ou seja, é o host, é o gateway, é o roteador, né? É o meu roteador. Então, eu sou o 10 e quando eu quiser sair dessa rede, eu mando para esse roteador aqui que me joga para fora. E qual que é o meu prefixo? Meu prefixo é de 64, tá vendo? Que é exatamente onde bate aqui, ó. Tá? E é isso. Quem que é o meu DNS? Por acaso, o meu DNS é igual ao meu roteador. Tá? Mas poderia ser diferente, né? Poderia ser outra rede. Então, desse jeito, você configura de forma estática, tá? E se eu quiser configurar de forma dinâmica? Então, eu tenho o estático
e eu tenho a configuração dinâmica. O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a configuração dinâmica, tá? A estática é só você chegar aqui e configurar. A dinâmica é quando você, no Windows, coloca lá para ele obter de forma dinâmica, você vai obter isso aí de duas maneiras. Você pode obter de forma dinâmica pelo SLAAC, ou seja, a própria máquina configura o seu IP, ou de forma no DHCP-V6, que é o que a gente vai ver. Por isso que nós estamos estudando esses dois módulos juntos, tá? Então, continuando aqui, ó, endereço do link local. Todo computador que se conecta a outro por um cabo, né? Não importa que eu tenha um switch aqui, mas é um cabo que liga esse cara. No IPv6, toda a comunicação local é feita por um endereço que a gente chama de endereço de link local, tá? Ou seja, toda a interface vai ter mais de um endereço IPv6? Sim. No mínimo, ele vai ter um IP link local e ele vai ter um IP global para poder se comunicar. Então, uma interface, ele vai ter o IP link local, todo IP link local começa aqui com FE80, tá? E ele é usado para se comunicar com outros hosts dentro da mesma rede. Como é que um computador manda o seu pacote para o roteador? Ele manda pelo endereço do link local, tá? Mesmo que ele vá rotear pelo global. Beleza? Então, aqui, ó, como é que eu faço a atribuição dos IPs globais? Então, esse IP, que é o IP global, todo IP começa com 2001, é um IP global, tá? É um IP que roteia na internet, tá? Igual o IP público e privado que nós temos, né? O privado só roteia na minha internet, na minha rede local. Se eu quiser sair, eu tenho que fazer o NAT. E o IP público é o IP que roteia na internet. O GUA é o IP público, tá? Só que nós temos tantos IPs GUA, IPs que a gente chama IP global, nós temos tanto IP global no IPv6, que você configura na sua rede, você vai configurar na tua interface da tua rede, só IP público, só IP global. Se nós não vamos mais precisar configurar IP privado na tua rede, para depois fazer NAT. Na verdade, o IPv6 veio para acabar com o NAT, né? Então, a gente só configura IP global, que é esse caso aqui. E como é que eu vou fazer a entrega desses IPs globais? Então, assim, nós temos duas questões. Então, lembrando, eu tenho configuração estática. A estática você faz na mão, lá no host, beleza. Das dinâmicas, o que a gente vai fazer? Você tem a dinâmica com ou sem estado. Então, o sem estado está aqui, ó. O que é o sem estado? O próprio computador configura o seu próprio IPv6. Ele que vai definir o seu IPv6. Fechou? Se ele define o IPv6 e ele não pega mais informação com ninguém, ele é somente SLAAC, ou seja, só ele configura. Se ele configura o seu próprio IP, que é o SLAAC, mas ele ainda vai no servidor DHCP para pegar o resto das envoltas informações, então ele é o SLAAC que busca num servidor DHCP outras informações. Mas veja, o servidor DHCP não tem estado. Por que ele não tem estado? Porque não é o servidor DHCP que vai entregar IP, é a própria máquina que configura o seu IP. Se o servidor DHCP não entrega IP, ele só vai entregar as outras opções, então ele não tem o estado. Ele não tem o estado do quê? Do MAC associado no IP. Ele não sabe, no IPv6, né? Ele não sabe qual é essa associação, ou seja, isso aqui é o estado. Se não é ele que faz essa entrega, ele não tem o estado. Quem tem o estado é o próprio computador, tá bom? E por último, nós temos o que a gente conhece hoje, que é no IPv4. O que a gente conhece hoje no IPv4? Um computador liga, ele faz o que a gente chama de DORA, né? DORA. Ele faz o discover, aí um servidor oferece para ele o IP, depois ele faz a requisição do IP, e por último, ele faz a aquisição, né? O PEC, que é o ACK. Então, é isso que acontece, né? O Discover, Offer, Request e o ACK, o PAC ou o NAC, né? Ou seja, eu peço um IP, um servidor me entrega um endereço IP, eu peço esse endereço IP, ele me empresta esse IP. Então, ele sabe, no IPv4, ele sabe todos os MACs que estão associados aos IPs. Beleza. Se ele sabe isso daqui, então ele conhece o estado. Então, eu posso ter esse mesmo conceito também no IPv6? Posso também, que é o servidor DHCP com o estado.
Então, os hosts aqui, eles não vão se auto-atribuir IP. Eles vão buscar lá no servidor DHCP e o servidor DHCP entrega para mim o IP, a máscara e todas as outras opções. Então, isso aqui é o que mais a gente conhece, que é o padrão que a gente conhece como DHCP na versão 4. Então, isso aqui é o mais padrão. Isso aqui é a novidade do IPv6, tá? Que é quando o próprio computador configura o seu IP. E aí nós temos os sinalizadores. Olha só, no IPv6, o roteador, ele se anuncia. Então, ele tem o RA, que é Router Announcer, é o anúncio do roteador, tá? Então, um roteador, ele fala assim, eu estou na rede. E todas as máquinas que rodam IPv6 acabam automaticamente conhecendo o roteador. Então, veja, você não precisa mais configurar lá quem é o roteador da rede. No IPv6, as estações já conhecem o roteador. 1 ou 2 ou 3 roteadores. Eles já se conhecem, tá? Então, na hora que o roteador anuncia através do Router Announcer, do RA, um cliente, isso aqui é o roteador mandando para fora, ele se anunciando. Mas um cliente, uma estação, ele pode fazer um RS, que é o Router Solicitation. Eu posso perguntar, pessoal, quem é um roteador aqui na minha rede? E aí quem for o roteador fala assim, opa, eu sou o roteador da tua rede. Tá? Quando ele faz esse anúncio, quando o roteador faz o seu anúncio, ele tem 3 sinalizadores, os flagzinhos, né? Ele tem um sinalizador de configuração automática. Essa flagzinha, seu ativo ou não ativo, né? Então, ele tem o A, o O e o M. O A, se o A tiver marcado como 1, significa que a estação é que vai ter que configurar o seu próprio IP. Ou seja, se o A for igual a 1, significa que eu estou usando o SLAAC, ou seja, a estação vai autoconfigurar o seu flag. Beleza? Se o O tiver igual a 0, significa que é others. As outras informações não precisam ser buscadas em lugar nenhum. Você só vai ter o teu IP e o teu roteador você recebe pelo Router Announcer. Pronto, morreu. Se o O for igual a 1, significa que você configura o seu IP, só que o resto das informações você vai buscar em algum servidor DHCP. Agora, se o A for igual a 0, significa que a estação não vai poder buscar, não vai se autoconfigurar. Logo, você vai ter que ter o M igual a 1. O M é o que vai definir que o estado é o DHCP com estado, ou seja, você vai ter que solicitar o IP e todas as informações de um servidor DHCP. Então, lembra, pessoal, são 4 flagzinhas que são usadas, tá? Então, você tem, na hora de configurar, você tem a flag A, tem a flag O e tem a flag M. Vamos lá, vou voltar no slide anterior, dá uma olhada aqui, ó. Quando eu quero somente isso aqui, ó, a flagzinha A é igual a 1 e a flagzinha M é igual a 0. Se eu quero essa situação, a flag A é igual a 1 e a flag O é igual a 1. Porque eu quero buscar as outras informações do servidor DHCP. Quando é um servidor com estado, a flagzinha A é igual a 0. A flagzinha O não tem importância, porque se o A é 0, não vai ter autoconfiguração. E a flagzinha M é igual a 1. Então é isso, tá? Você tem que entender isso. Porque quando o roteador se anunciar, ele vai soltar essas flags. E quando o meu cliente aqui, ó, receber essa flag, ele vai saber o que ele tem que fazer. Se ele receber essa flag aqui, ó, ele sabe que ele vai ter que autoconfigurar o seu próprio IP e ele não vai buscar de lugar nenhum. Se ele receber essa flagzinha aqui, ó, ele vai reconfigurar, mas ele vai procurar um servidor DHCP para poder receber o estado, para poder receber o resto das outras informações. E se ele receber essa flagzinha aqui, ó, se esse computador receber essa flagzinha aqui, ó, ele não pode se autoconfigurar, ele vai ter que jogar aqui, vai ter que achar o servidor DHCP na rede, como qualquer outro, né? Discovery, assim por diante, ele vai ter que achar na rede
para ele se configurar. Tá claro isso? Então tá aqui, ó, passo a passo, ó. Então meu cliente faz um router solicitation. Eu preciso saber quem que é o roteador. O roteador vai se anunciar. Ele vai mandar o anúncio dele também. Quando ele fizer o anúncio dele, se tiver a flag 1 e a flag 0, significa o quê? Que é somente SLA. Se ele se anunciar com a flag 1 e o O1, então a máquina que vai autoconfigurar o seu IP, mas vai ter que procurar um servidor DHCP para achar as outras informações. Quais outras informações? Servidor DNS, o nome do domínio, e assim por diante. As coisas erradas todas que vocês que talvez queiram passar. Todas as outras opções do DHCP que você queira passar, tá? E por último, se aqui vier só a flagzinha A e o M marcado de 1, aí significa que o meu computador vai ter que procurar por um servidor DHCP V6 para receber todas as informações. Então, vejam, é importante você lembrar disso para saber configurar corretamente, tá? Vamos para frente. Aqui, então, nós temos, ó, como é que eu configuro lá o SLAC. Que é o... Agora nós vamos entrar em um por um deles, olha só. Ó, SLAC e o SLAC com as opções e o DHCP, tá? Então, vamos lá, visão geral dele, vamos lá. A visão geral dele é isso aqui, ó. Como é que você ativa ele? Então, você tem um roteador. O roteador tem esse IP aqui, ó. Essa rede, e ele é o IP 1, e aqui está a máscara. Beleza. E o que é esse IP aqui? Esse aqui é o IP do link local. Então, é pelo IP do link local que esses caras conversam, tá? Beleza. Mas eu tenho que atribuir um IP dessa rede para cá. Então, como é que eu vou fazer? Veja, na hora que o roteador fizer o anúncio dele de roteador, na hora que ele se anunciar, ele vai mandar qual que é a rede dele. E se a flagzinha A tiver marcada com 1, esse cara vai falar assim, ó, pega a minha rede aqui, né? Pega a minha rede aqui 1, e o seu IP aqui de host, você se vira para definir aí. Você entendeu? É isso que você está dizendo quando você coloca o A como sendo 1, ou seja, automático, você se vira aí, tá? Então, olha só, como é que funciona? Se você vier aqui no roteador 1, lá na interface Giga 001, e ele está lá, ó, o Global Unicast 2001 DB8AKD1, esse aqui é o roteador, tá? Qual que é a subrede? A subrede é essa, 2001 AKD1. 2 pontos, significa que eu tenho 64 bits, e o resto daqui para cá, ó, eu não sei por quê, porque é o host que vai definir. E qual é o meu link local? Meu link local é esse aqui, ó. Meu link local é esse. Beleza? É isso aí. Esse aqui são os endereços de multicast. Ou seja, os endereços que ele vai usar para se comunicar. O roteador vai usar para comunicar com as estações, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, guarda esse endereço aqui, ó. FF021 e FF2, aí qualquer coisa aqui, né? Então, FF 2.2.1, FF 2.2, FF02 2.1 e o resto aqui. Certo? Dá uma olhadinha aqui que você vai ver. Ó. Aqui é porque é o outro computador, né? Mas é o FF002, 02 2.2.1. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui nos endereços IPs, os endereços, a forma como o endereço IPv6 se comunica via multicast. Olha só essa tabelinha aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, FF, ó, todos os routers, tá vendo ali, ó? E o FF02 2.1 é todos os hosts, ou seja, quando ele mandar alguma coisa para esse endereço aqui, ó, isso aqui é no enlace, só vale no enlace, não pode sair do enlace, não sai, não é roteado, não é um broadcast, não sai para, só funciona no enlace. E quando ele mandar uma mensagem com esse endereço, todos os nós escutam. É como se fosse um broadcast do enlace, mas é só do enlace, tá? E quando for FF02,
eu estou mandando informações só para roteadores. Então, quando um roteador quer mandar para outro, ou seja, eu quero mandar alguma informação para todos os roteadores, eu mando nesse endereço aqui. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de multicast, tá? Por exemplo, no SPF, né? O SPF antigamente era o 224.005, né? 224.006. Então, olha só. Aqui você usa o FF025, FF026, ó. O SPF e os roteadores designados, tá vendo? Quando você quiser falar, toda vez que um roteador quiser mandar uma mensagem para todos os outros roteadores, ele vai usar esse endereço específico aqui, ó. É isso que é diferente agora, é isso que é diferente no IPv6. Eu tenho endereços específicos para instâncias diferentes, tá? Então vamos voltar lá. Isso aqui foi só para dar uma lembrada para vocês aí, tá? Porque pode ser que vocês não conheçam o IPv6, né? Então, assim, eu estou falando de como configurar e a gente já está indo avançado, tá? Então, o método somente o SLAC significa que a minha flag igual a 1 vai estar ativada e o M vai estar igual a 0, tá? Por quê? Porque o computador vai autoconfigurar o seu IP e pronto. Ele vai receber o quê? Ele vai receber o anúncio do roteador informando a rede e o seu IP é ele que vai configurar. O seu IPv6 é ele que vai definir. Beleza? Então, olha só, é isso aqui, ó. Então, o flagzinho A1 tá marcado e tudo tá 0. O order tá 0 e o M tá 0 também. Ou seja, eu não vou usar um servidor DNS. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, para o método estar funcionando, você tem que colocar IPv6 Unicast Routing. Com isso, você habilita o roteamento, tá? Então, no IPv6, tá? Então, tá aqui, ó. Então, quando acontecer isso daí, quando o meu roteador fizer o anúncio com essas flagzinhas aqui, significa que o meu computador é que vai autoconfigurar o seu IPv6, tá? Então, voltando. Então, dá uma olhada aqui, ó. Ele, olha só, esse aqui é o endereço IP desse cara, ó. Isso aqui é a minha rede. E isso aqui é o meu IPv6. Aí é bronca, né? Puta merda, como é que eu vou dar um ping nesse cara agora, hein? Vou ter que digitar tudo isso? Pior que vai, tá? Então, por isso que é interessante, às vezes, você manter lá o DHCP, tá? Não deixa ele se autoconfigurar, não, tá? Se eu for implementar aí, eu não vou deixar ele autoconfigurando IP, não, tá? Eu vou jogar a flagzinha A igual a 1 e a A igual a 0 e a M igual a 1. Por quê? Porque eu quero jogar isso lá para um servidor DHCP e quero fazer o controle dos IPs lá. Porque daí aqui eu teria o quê? Eu poderia ter o IP 10, por exemplo, 10 dessa rede. Aí eu só preciso saber o IP da rede, aí fica fácil pingar os rostos, entende? Então, por isso que, pelo fato de você usar o SLAAC e encontrar esses IPs aqui desse jeito, que assusta, às vezes, as pessoas de usar o IPv6, né? Mas você pode controlar isso aí. Não necessariamente ele precisa ser isso daí, da forma como está sendo apresentado aqui para vocês, tá? Então, ó, as mensagens, o que é o RS? RS é quando um cliente faz uma solicitação. Solicitação de quem? É do roteador. Router solicitation. Eu quero, quem que é o roteador aí? Você lembra? Quando eu quero falar com o roteador, é o FF01, dois pontos. Lembra? FF021, né? Que é aquele IP. Quando você manda alguma coisa aqui, está mandando para todo mundo. Para todo mundo não. Todos os roteadores, tá? Então tá aqui, ó. Quando essa máquina ligou aqui, ó, ela ligou. Eu preciso das informações do roteador. Então ele manda um RS. O roteador manda o RA. Só que na hora que ele manda o RA, ele manda a rede dele e ele manda as flags. E com base nas flags, o cliente toma a decisão do que fazer. Se vai ser o SLAAC, se vai ser o SLAAC com DHCP sem estado, ou se vai ser o DHCP V6, tá? Continuando. Tá aqui, ó. Tudo que ele está colocando aqui, ó. O PC inicializou, mandou um RS, multicast, não, multicast usando esse endereço. Esse cara mandou um RA, ele faz parte do grupo de... o R1 faz parte do roteador, então ele recebeu o RS,
ele gera um RA com o prefixo da rede local, com o comprimento, com /64, né? Em seguida, ele envia esse anúncio, né? RA é um anúncio, com o endereço multicast de todos os hosts, que é o FF201, tá vendo? Ó? FF02, 2.2.1, são todos os nós do enlace, ou seja, o meu roteador vai receber, meu computador vai receber isso, né? Isso aqui é todos os roteadores, isso aqui é todos os hosts do enlace, tá? E aí, o PC1 recebendo essa informação, ele vai saber o que ele tem que fazer para definir o seu endereço global. Com base o quê? Com base nas flagzinhas que ele recebeu do anúncio do roteador, tá? Então, como é que ele faz? Se ele tiver que autoconfigurar, como é que ele faz? Existe um gerado automaticamente, ou seja, ele é aleatório, tá? Isso aqui é o que o Windows 10, o Windows 11 está fazendo a partir de agora, é tudo aleatório. Antigamente, você usava um método, que é o método EUI64. Como que o método funciona? Vamos supor que seu MAC address é... Vou explicar rapidinho aqui para vocês. Vamos supor que o seu MAC address aqui, ó, fosse esse daqui, ó. A, B, C. Isso aqui é o seu MAC address. Como é que ele faz para criar o endereço IPv6? Ele faria assim, ó. Dois pontos, B, aí aqui ele bota B, dois pontos, C. Aqui no meio, ele coloca FE, tá? É assim que ele vai fazer. E aqui já fechou, ó. Se você separar aqui, ó, dois pontos, dois pontos, BB, dois pontos, FF, dois pontos, FE, dois pontos, BB, dois pontos, CC, dois pontos, então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem os 8 elementos que separam os 128 bits que você precisa para formar, tá criado. Aí o que ele faz para fechar isso daqui? Ele vai pegar aqui no 7º bit e vai inverter. O que é o 7º bit? Esse A aqui, ó, o A em hexa, ele representa o 10 em decimal. Em binário, ele representa o quê? O 10 em binário eu posso entender como sendo 8 mais 2, né? Então, em binário eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 4, 8. Se é o 8 mais 2, então é o 8 mais 2. 1, 0, 1, 0. Beleza? Mas eu vou... esse A aqui, né? E esse outro A aqui, ó, é a mesma coisa. Então, o A e o A. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Mas eu tenho que inverter o 7º bit. Então, aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que está 1 vira 0. Ora, então se aqui é AA, isso aqui vai ser convertido para 8 mais 0. Então é 8. Então vai virar A8. Então esse endereço IP no final viraria A8, AA, BB, FF, FE, BB, CC. Ou seja, com base nesse MAC address, você constrói esse endereço aqui usando o EUI64. Isso aqui é a regra, tá vendo? Só que qual que é o problema disso? Ora, o problema disso é que essa ida daqui para cá, ela é reversível daqui para cá. Se eu olho esse endereço IP do host aqui, eu a partir disso consigo achar o MAC address. Se eu tirar isso daqui, e se eu desinverter o 7º bit aqui, eu tenho A, B, C, que é exatamente o MAC address aqui. Ou seja, a partir desse endereço IPv6, você consegue achar o MAC. Ou seja, isso é uma baita de uma vulnerabilidade de segurança. Porque se eu rastrear os IPs da sua rede, eu automaticamente já sei o MAC, ou seja, já tenho informação da camada de enlace. Então, por isso, eles começaram o SLAAC, todo o SLAC começou a ser feito com o EUI64, desse jeito.
Então, baseado no MAC, você achava o IP. Com isso, você garante, como o MAC é único na rede, você garante que o IP vai ser único na rede. Então, não tem conflito de IP. Ele autoconfigura o IP, mas nunca vai ter conflito na rede, certo? Então, essa era a ideia. Só que o pessoal percebeu que, pelo fato de eu conseguir, a partir desse IP, fazer a volta, então isso aqui é uma baita de uma vulnerabilidade na área de segurança. Então, se é vulnerabilidade, então vamos acabar com isso. É melhor o quê? É melhor eu deixar. Cada um escolhe o seu. Porra, mas qual que é a probabilidade disso acontecer, gente? Raciocina. Quanto que é 2 elevado a 64? 4, 2, 4, 8, 16. Aproximadamente 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. 16 quintilhões. Uma em 16 quintilhões. Bicho, a probabilidade de você ter, de eu escolher aleatório e eu ter o mesmo IP é uma em 16 quintilhões. É mais, né? Estou abreviando aqui rapidinho uma conta de padaria. É pouco, cara. Você ganha mais fácil na Mega Sena do que você acertar um número 2 host e escolher o mesmo IP. Então, assim, por isso que o EUI64 foi descontinuado, por conta dessa possibilidade de reversão. E aí a gente considera a probabilidade, considera a possibilidade de escolher aleatório, mesmo que possa ter, de certo caso, algum conflito, mas eu prefiro aleatório, que não tenho chance nenhuma de achar o meu MAC. Essa é a ideia principal, tá? Só que a questão também é o seguinte, mesmo que eu tenha aleatoriamente, isso é uma questão na área de probabilidade, vamos supor que é 16 quintilhões, mas ocorreu de dois escolher o mesmo IP. Existe um mecanismo que checa isso, que é o DAD, tá? Discover Address Duplicate. Então, o IPv6 também tem um mecanismo que eu mando o meu IP, falo assim, alguém tem o meu IP aí? Se ninguém responder, beleza. Ou seja, existe um mecanismo chamado DAD, tá? DAD, Detection Address Duplication, que resolve também esse problema. Então, cara, esquece esse EUI64, eu expliquei isso aqui para vocês saberem, mas o que hoje em dia se faz é no random. Mas, rapaz, raciocina comigo. Você vai deixar ele gerar aleatoriamente e depois você dá um ping nessa máquina. É só pelo nome, pelo IP nunca mais, porque, putz, vai ser um número absurdo, né? Por isso que é melhor você controlar pelo DHCP mesmo, entende? Então, olha só. O Windows, Linux e Macs permite que o usuário modifique a geração do ID, né? Para ser gerado aleatoriamente ou usar o EUI64. Mas, veja, você não deve usar o EUI64. Se vocês quiserem aprofundar nisso daí, ler com mais cuidado, com mais calma, isso que eu estou explicando, aqui mesmo, ó, você tem uma explicação disso. Aqui, ó, lá no IPv6BR, lembra que eu falei para vocês? Deixa eu procurar aqui, ó. Aqui, ó. Tá explicando direitinho, ó. O EUI64, eu tenho esse MAC, tá vendo, ó? Então ele pegou isso aqui, botou o FFFI aqui, ó, tá vendo? Ó, separou isso aqui para cá. Tá vendo? Botou o FF aqui. E aí que não era 48? 48 é isso daqui, ó. Ele vai pegar o sétimo bit que tá 0, vai transformar para 1 de 48, isso aqui virou 4A. E aí, o endereço IP no final virou isso daqui, ó. Isso aqui é o ID do IP. Tá claro? Então tá tudo explicadinho. Cara, no IPv6BR aqui, tá tudo explicadinho, tá? Então é só vocês virem aqui com cuidado e dar uma lidinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, aproveita o estagiário que nós temos aqui. Eu tenho quase 20 alunos aqui só para aguardar as suas dúvidas relacionadas a esse tipo de coisa, tá, pessoal? Então, só esperando vocês chamarem lá no grupo para ajudar vocês a tirar dúvida. Então, voltando para cá, vamos lá. Então, é isso. Olha lá, o que eu falei para vocês do DAD. Se você deixar para ele fazer a geração aleatória, né? Aleatória, pode ser que um host seja igual a outro host. Mas para isso nós temos o que a gente chama de DAD, que, ó, Duplicate Address Detection, Detect Address Duplicate, deu uma invertida na hora que eu falei. Então, basicamente, o que ele faz é isso, ele vai fazer uma solicitação de vizinhança, ô, gurizada, ó, nas solicitações de Neighbor Solicitation, né? Então, ele vai, ô, gurizada, tem alguém com meu IP aqui? Se tiver alguém vai responder, ele escolhe outro.
ele escolhe o outro e fala, ô, gurizada, tem alguém? Não tem? Pronto, tá beleza. Tá? É assim que funciona. Tá? Vamos para frente. Aí aqui nós temos o DHCP. Vamos lá falar do DHCP, pessoal. Bom, o DHCP também, olha como é que ele funciona. Primeiro, o host envia um router solicitation. Eu preciso conhecer o roteador. Eu estou aqui, ó. Então vamos lá, ele está mostrando aqui. O cliente aqui, ó, manda um router solicitation. Chegou. O que o roteador vai encaminhar? Um router announcer. O que ele vai mandar? Ele vai mandar a rede dele e vai mandar as flags. Lembra das flags? Beleza. Então, ó, ele vai mandar o quê, ó? Ele vai mandar o anúncio dele, que é o router announcer. Aqui, ó, router announcer. E aí, junto com isso, ele vai mandar as flags. Dependendo das flags, esse cara vai saber o que é para fazer, tá? Então, vamos lá. Etapa 3. O cliente, se ele tá, ó, vamos lá. Agora, precisa localizar um servidor e ele envia um DHCP solicite, né? Para esse endereço, que é o endereço de todos os roteadores, né? Todos os roteadores na rede. E multicast não tem um escopo link local. Mas olha só, se ele é o SL AAC sem estado, então aqui ele já configura o IP. Esse solicite dele aqui, ó, é só para buscar as options. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Etapa, mas ele já recebeu a flag. No router, aqui nesse anúncio, já veio as flags para ele saber o que ele tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir tudo para o servidor ou eu já gero o meu IP e só pego as options do servidor? É isso que ele tem que fazer. É o SLAAC com servidor DHCP sem estado ou é tudo o DHCP V6? Perfeito? Então vamos lá, etapa 4. Ele pede lá, ó, o servidor faz o anúncio dele, o adversate, né? E aí ele faz o request ou information request e por último ele recebe o reply com as informações, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Opa. Aqui, então, olha só. Agora, voltando. Isso aqui é o geral, né? Então, eu falo, olha só. A grosso modo é isso que acontece, ó. Então, aqui, o cliente faz o solicite, advertise, request ou request information request. O information request é quando é o SLAC. E o request é quando é o outro DHCP, o DHCP completo. E, por último, é o reply. No IPv4 era discover, offer, request e ACK, né? E o PAC ou o NEC. Beleza, era assim que era no IPv4. No IPv6, como é que funciona? Então, olha só, solicite, advertisement, request quando for um ou information request quando for o outro e o reply. Tá vendo, pessoal? Aqui é o SAR ou o SAIR e aqui é o DORA. Discover, Offer, Request, ACK. Aqui é o Solicite, Advertise, RR, SAR, ou quando for o sem estado é o Solicite, Advertise, IR, SAIR. Tá? Beleza? Então, nós temos o DORA aqui, e aqui nós temos o SA, SAIR, quando for o SLAC, e o SARR, quando for o DHCP, igualzinho o DHCP do IPv4. Show de bola? Só para a gente guardar isso aí, esses mnemônicos, para você poder lembrar e memorizar melhor, tá? Então, vamos para frente, olha só. Quando o anúncio do roteador for essa flagzinha AD automático, esse cara aqui vai gerar o seu próprio endereço IP. Se o outros for as outras informações, você vai buscar sim de alguém. Bom, você vai buscar. Então, isso daqui é o quê? Ele vai usar o SAIR, lembra? Solicite, adversate, aqui é o information request.
information request e depois o reply do cara lá embaixo. Beleza? Como é que eu faço isso para ativar isso numa interface? Então, olha só, no roteador, você tem que colocar, não tem a flagzinha O? A flagzinha O é essa daqui, ó, order config flag. Então, IPv6 ND, né, to discover order, tá lá. Quando você faz isso daqui, você está dizendo que o O é igual a 1, tá bom? Então, vamos lá. Se você der um show IP interface aqui, ó, begin ND, ele vai mostrar aqui para você, ó, o DED está habilitado, o número tentou um DED, tá lá, olha aqui, ó. O host usa a autoconfiguração sem estado para os endereços, tá vendo? E o host usa o DHCP para obter as outras informações. Por que ele usa o DHCP para as outras informações? Porque você colocou aqui na configuração da interface, então tem meu roteador, eu tenho essa interface. O router, o anúncio dele foi colocado como flagzinha O igual a 1, porque você deu esse comando aqui na interface, entendeu? É por interface. Porque numa outra interface eu posso falar outra coisa. Cada interface do roteador é um enlace. Cada enlace eu posso tratar de forma diferente. Esse aqui eu quero que os hosts autoconfigurem. Esses daqui eu quero que vão lá no servidor DHCP para buscar as informações. Certo? Você vai configurar o flag conforme o que você quiser. E como é que eu vejo isso? Tá aqui, ó. Você entra na interfacezinha aqui do roteador e show IPv6 interface giga. Eu estou nessa interface. Nessa interface é isso que você está dizendo no anúncio. Você está dizendo que os hosts vão se autoconfigurar, A igual a 1, e você está dizendo que é para eles obterem as outras informações do servidor DHCP. Beleza? Operação DHCP com o estado. Bom, isso aqui é o igual ao que a gente conhece com DHCP V4, beleza? Ou seja, o host vai pedir tudo para o servidor DHCP. Então, no servidor aqui, você vai ter que criar o pool, você vai ter que ter a faixa, você tem faixa de exclusão, certo? Tudo igualzinho, tá? Então, vamos lá. Mas como é que funciona? Nessa interface aqui, ó, o A tem que estar igual a 0. Eu não quero que esse cara se autoconfigure, certo? E o M vai ter que estar igual a 1. Porque é esse cara aqui que eu vou dizer para buscar o M igual a 1, tá bom? Isso aqui 0, isso aqui 0, só o M igual a 1. Então, eu tenho que garantir que o A vai estar igual a 0. Então, olha só, para ativar, o que eu tenho que fazer? Olha só. O que é o M? M, ó, as configurações vão ser gerenciadas. Managed config flag. Tá? O M. Quando você faz isso, M igual a 1 nessa interface. Então, imagina um roteador aqui. Essa aqui é a giga 001. Beleza. Como que vai ser o anúncio do roteador dele? O anúncio dele vai ser com M1, porque você entrou aqui e configurou isso aqui, ó. Configurou o Manage Config Flag. Só que eu quero garantir que o A seja igual a 0. Como que eu vou garantir? IPv6 ND, que é a configuração dos flags, prefix default no autoconfig A igual a 0. Então, é aqui que você está configurando como que ele vai soltar o anúncio dele. E uma vez que o cliente recebeu esse anúncio, ele vai saber o que ele tem que fazer. Então, veja, todos os hosts vão usar o DHCP para obter tudo. Tá vendo? Ó? Eles não vão se configurar, eles não vão... Tudo vai vir de um servidor DHCP. Então, vejam, vocês têm que configurar isso aqui, ó. Ah, isso aqui é Cisco, professor. Mas e o meu... E se eu tiver outros roteadores de outro... em cada fabricante você vai ter como configurar essas flags aqui, ó. Mas o que você tem que lembrar? O que você tem que lembrar é que quando você for usar o SLAAC, significa que o A está 1. Se ele só configura IP, é só isso e o O é igual a 0. Ele vai buscar as outras configurações lá no servidor DHCP, então é O igual a 1. E se for tudo num servidor DHCP V6, o A tem que ser 0 e o M tem que ser 1. Não pode esquecer disso. Lembrando disso, você lembra de como é que você vai ter que fazer isso na implementação sua.
Acabou. Beleza? E fechamos. E para configurar, como é que a gente faz para configurar tudo isso, tá? Então vamos lá. Aqui no Cisco, como é que a gente faz para configurar isso? Vamos lá. Para configurar no Cisco, vamos lá. Ó. Primeiro, claro, né? O que você precisa? Você precisa de um servidor DHCP, você precisa de um cliente e você pode ter um agente relay. Lembra do agente relay? O que é o agente relay? É quando um cara, esse roteador aqui, ó, se ele for o servidor DHCP, ele mesmo responde. Mas e o seu servidor DHCP ficar em outra rede? Em outra rede. Então, esse cara recebe a solicitação aqui e manda a solicitação para outra rede. Esse aqui atua como um relay, do mesmo jeito que a gente tinha no IPv4, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai configurar um servidor DHCP sem estado. O que é sem estado? Se ele é sem estado, então ele não tem o pool de endereço. Ou seja, ele só tem as options. Tá? Ou seja, o que são options? A gente vai ver aqui agora. Então, vamos lá. Quais são as options? Então, vamos lá. Primeiro passo. Como é que você vai configurar um DHCP sem estado? Ativar o roteamento. Beleza, primeiro passo. Ativar o roteamento. Segundo, você vai vir aqui, ó. Você vai criar um pool, né? Ó, IP DHCP pool IPv6 stateless. Beleza. Ah, professor, você falou que não tinha pool? Não, tem pool. O que não tem é o endereço dentro do pool. Tá? Não vai ter faixa de endereço, você não vai entregar endereço. 3, ó. Tá lá, ó, as options. Você está informando o servidor DHCP, você está informando o nome de domínio, tá vendo? Tem um monte de options aqui, ó. Você pode colocar todas as options do DHCP. Depois vocês pesquisam lá. Mais de 300, 500 options aí do DHCP, de opções que você pode mandar, tá? Beleza. Etapa 4, tá aqui, ó. Aí tu vai entrar lá, aqui eu tô no roteador, né? Eu tô nessa interface, eu quero configurar esse cara aqui, ó, para ele fazer o anúncio, tá? Então, eu tô configurando o servidor DHCP aqui, ó, DHCP no roteador, tá? Então, ele vai escutar onde? Ele vai escutar na giga 0/0/1, nessa interface aqui, ó. Beleza. Então, ó, link to LAN, ó, esse aqui é o endereço de link local, esse aqui é o endereço global, link local IPv6, global, beleza. E aqui você configurou o quê? Ó? Other config flag, ou seja, O igual a 1. Se, por padrão, o A é 1, tá? Então, isso aqui, ó, ele vai autoconfigurar o IP, mas ele vai vir buscar em mim, no meu roteador, as outras configurações. As outras configurações foram aquelas duas, tá? Que você colocou dentro do pool, tá? Olha só, lembra? Olha só, desculpa aqui, ó. No pool, lembra? Ó, vocês criaram o pool aqui, ó. Na hora que você deu esse comando, IPv6 DHCP pool, e criou esse pool, ó, vocês estão dentro do pool aqui, ó. DHCP, você está dentro do pool. Dentro do pool, dentro desse pool aqui, você deu os comandos, você colocou as options. Então, toda vez que eu chamar esse pool, stateless, ele vai passar essas duas informações aqui, essas duas options, olha só. Toda vez que você... Aqui, ó. Se eu disse que o meu pool é esse, eu já tenho aqui dentro as options configuradas. E aqui eu configurei o flag como sendo 1. Ou seja, o meu cliente vai autoconfigurar o IP, vai voltar lá no roteador perguntando, e as options? Aí ele, as options, que essa interface aqui está atendendo é essa. É esse pool. E esse pool tem essas options. Ele vai mandar essas options para esse cara. Entenderam como é que funciona? Essa é a lógica, tá? Então, basicamente, o que você vai fazer? Ativa o roteamento, cria o pool, joga as options lá dentro do pool. Beleza. 4. Você vai na interface que vai escutar e associa o pool name na interface e configura a flagzinha O para ser ativada. Tá? E aí, por último, olha só bater o olho lá que você vai ver, ó. Esse aqui é o servidor DNS. Esse servidor DNS é a option que foi recebida, tá? Foi recebida do roteador. Esse exemplo é o nome de domínio que foi recebido do roteador. E esse IP aqui, ó. Esse IP aqui, ó,
foi o cara que fez aleatório, né? Random, tá vendo? Ó, ele que criou o IP aleatório dele, tá? Beleza? Vamos para frente. Outra configuração, ó. Configurar agora o cliente sem estado. Cliente, tá? Como é que a gente faz? Olha lá. IPv4. Agora, essa interface do meu roteador aqui, ó. Essa interface aqui, ó, é um cliente sem estado, tá? Então, olha só. Você vai ativar o hotcast, ativa o IPv6 nele, na interface, e autoconfig. Pronto, autoconfig. Pronto, só isso. Chego na interface IPv6 abre autoconfig. Pronto. Ele vai autoconfigurar. Tá lá, ó. Então, se você der uma olhada aqui, ó, isso aqui é a minha rede e ele autoconfigurou o seu próprio IP. Tá vendo? Bem simples, bem rápido, sem nenhuma... Ó, como ele vai lá buscar no servidor DHCP e o servidor DHCP que estava lá do outro lado, lá, falou que a flag é O e tinha options ali dentro, esse cara daqui, ó, foi lá, recebeu as options, ó, tá no mesmo exemplo e também não. Ele autoconfigurou, tá? Então você configura no alta configuração desse jeito, ó. Ó, IPv6 enable, address autoconfig. Bom, então eu já sei que esse cara aqui vai ser o modo SLAAC no mínimo, tá? A não ser que o meu roteador lá informe que vai ser. Se for no DHCP é outra história, né? Então vamos lá. Se for agora sim, se for um DHCP que eu vou usar igualzinho do DHCP V4, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Olha só, passo a passo. Tudo começa com o IPv6 Unicast Route. Beleza. Passo 2. Vou criar o pool. Esse pool agora eu vou chamar de IPv6 Stateful, que eu vou dar as options, mas eu também vou dar o IP, tá? 3. Agora sim nós vamos criar. Olha só. Essa aqui são as options que eu tinha antes. Só que agora eu tenho o endereço, ó. Address, prefixo. Eu estou dando o endereço para o cara. Tá vendo? Eu tenho um prefixo agora que eu vou entregar para o cara. Esse endereço, isso aqui. Então, automaticamente, tudo que tiver daqui até o final são as faixas, é o que eu vou entregar para o cara, que eu vou entregar para ele. Passo 4, agora sim. Agora que é a porca entorta o rabo, tá? Então, olha só. Nessa aqui, eu vou configurar Manage. Então, eu disse que o M é igual a 1. E aqui, ó, ND prefix default no autoconfig. Eu estou falando que o A é igual a 0. Tá vendo? E aqui é que eu associei o stateful. Então, a partir de agora, ele já sabe quais são os IPs disponíveis e ele vai entregando os IPs à medida que for livrando, tá? E como é que eu faço para ter um cliente, configurar um cliente que vá usar um DHCP com estado? Então, você vai ter que colocar ele como IP DHCP. Então, vamos lá. Primeiro passo, de todos, IPv6 Unicast Routing. Segundo, passo 2. Olha lá, IPv6 Enable, igualzinho do outro lado. Só que agora tem uma diferença, olha só. Então, agora eu não vou colocar autoconfig. Autoconfig é do SLAAC. Aqui é DHCP. Quando você fizer isso, significa que o teu cliente vai tentar buscar as informações de um servidor DHCP, tá? Isso aqui para IPv6, né? Então, no passo 4, acabou. Não tem mais nada para fazer. Agora você já só está checando, ó, show, checando que ele, ó, recebeu isso daqui e ele autoconfigurou, recebeu isso aqui da configuração lá do teu servidor DHCP, tá? Passo 5, olha lá. Ele está no modo cliente mod, aqui, ó, o endereço que ele recebeu, tá aqui, ó, o servidor de DNS que ele recebeu lá do servidor, que é o 88, e aqui, ó, o nome de domínio que ele recebeu lá também. Então, essa aqui são as options lá do Stateful. Isso aqui é o IP que ele recebeu. IP 128, por quê? Porque é o IP completo do host. Tá? Quando a gente tiver o /64, significa que você está fazendo uma referência à rede, né? E quanto é o 128, isso aqui é o IP do host completo. Então, eu tenho a parte da rede e eu tenho a parte do host. Se você somar aqui, eu tenho 128 bits aqui na minha máscara. Beleza? E é isso, pessoal. Fechamos tudo. Como é que eu faço para checar tudo aqui, né? Ó,
Show IPv6 DHCP pool, você chega a todo pool, então tá aqui, ó, as opções, ó, de nome, os prefixos, ó, esse aqui é o prefixo que eu vou entregar, esse aqui são as options que eu vou entregar, tá vendo? E como é que eu configuro o agente de retransmissão? Olha, o agente de retransmissão é aqui, ó. Você chega na interface que você está configurando, IPv6 DHCP Relay, você bota o destination, né? E o IP address de quem é que você vai mandar, tá bom? Então, por exemplo, ó, eu entrei aqui na interface, IPv6 DHCP Relay Destination, e você bota o IP do cara que você vai entregar. Em alguns casos, você também pode, você chega nesse IP saindo por essa interface, mas isso aqui também é opcional, tá? Só esse endereço, só até aqui você já resolve o teu problema, você já configurou como um relay, e a partir de agora ele já funciona como um agente de retransmissão, tá? Bom, fechamos aí a parte do DHCP, lembrando que aqui tem toda uma parte de módulo e prática para ser feita, tá? O laboratório, módulo e prática, e assim por diante. Tranquilo, pessoal? Eu vou voltar aqui para a gente... Tem alguma dúvida? Eu sei que eu passei muito rápido, mas assim, o vídeo está gravado, tá? Então, se vocês precisarem... Então, Renato, eu já tenho o projeto do IPv6 já, tá? Mas para isso, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter os meus endereços GUA. Você entendeu? Eu não tenho meus endereços GUA ainda, a minha faixa para eu poder fazer. Mas veja, eu já fiz como é que eu vou dizer para você? Eu já fiz o projeto para a gente reestruturar o IPv4 em todas as redes novas que a gente está fazendo. Não depende do provedor, não. Daqui a pouco eu te explico, peraí. Eu já fiz o projeto do IPv4 completo e o projeto do IPv4 já está prevendo a migração para o IPv6, tá? Então, assim, vai ser muito parecido os novas redes IPv4 que vocês vão ter. As novas... Só um pouquinho, pessoal. Ô, mestre, já retorno para você. Eu estou dando uma aula aqui agora. Tá? Então, assim, o IPv4, nós vamos fazer. À medida que a gente for reestruturando as redes novas, todos os nossos dispositivos agora já são IPv6, tá? Então, a gente vai sim mudar, mas eu acho que daqui uns 2, 3, 4 anos, depois que a gente começar a fazer as infraestruturas, sim, a gente vai ter o IPv6 na nossa implementação, com certeza, tá? A ideia é que a gente tenha isso. Eu estou trabalhando para isso. Não depende do provedor, por quê? Porque a gente é Estado. E como Estado, eu posso solicitar lá no NIC-BR ser um Autonomous System. E como Autonomous System, eu recebo um GUA, eu recebo um IP global. Ou eu solicito ao MTI, que é um Autonomous System, e tem uns endereços lá, para ele repassar para a gente. Mas assim, é muito mais fácil eu solicitar, tem muito IP disponível, certo? Eu vou solicitar, a gente vai fazer essa solicitação no NIC-BR para poder pegar essa faixa, esse é um Autonomous System, e receber essa faixa para a gente. O problema disso aí é que a partir de aí eu vou ter que fazer o anúncio dos meus prefixos para fora, né? Quando você pega um IP de um provedor, é ele que cuida de anunciar os prefixos no BGP, você não tem que se preocupar com isso. Quando você é um Autonomous System, você que tem que fazer esse trabalho para fora. Mas sim, nós vamos ter sim o nosso IP, está no plano, está no nosso radar, só que ainda tem uns passos ainda para a gente fazer. Primeiro, eu preciso reestruturar todas as redes com o apoio de vocês. Vocês começarem a dominar a rede de vocês, está tranquilo, todo mundo vai começar a ser o administrador da rede nossa, né, de vocês, e daí a gente faz a migração, faz a solicitação e faz a migração em IPv6 em paralelo, tá? Quanto ao tamanho do TCP no IPv6, seria mais eficiente ou não faria diferença? Veja, não faz diferença nenhuma. Na verdade, o que faria de diferente é que no IPv4 eu não tenho uma conexão fim a fim. Então, você tem o seu IP privado, para sair daí ele roteia e ele faz um NAT e assim por diante, certo? Se bem que do jeito que a gente está fazendo hoje o AGHOSE não está saindo pela internet, então ele anda dentro da nossa rede. E dentro da nossa rede não tem NAT, é só roteamento. Então, a princípio, IPv4 ou IPv6
não faz diferença nenhuma para os pacotes, porque o AGHOS é uma aplicação, a aplicação vai ser encapsulada no transporte e o transporte vai ser localizado, vai ser direcionado através do protocolo de encaminhamento que é o IP, que pode ser IPv4 e IPv6. Agora, tem diferença? Nenhuma. Se eu encapsular no IPv4 para entregar ou se eu encapsular no IPv6 para entregar, lá em cima não mudou nada. Não sei se você entendeu a parte de encapsulamento. Agora, a partir do momento que a gente disponibilizar o AGHOS via internet, e aí você vir da sua rede, rodar o NAT, bater na internet, chegar para mim, aí sim, o NAT é pior do que eu ter uma conexão direta fim a fim. E outra, se eu tenho um endereço global de internet, publico na internet, eu posso simplesmente falar o seguinte, ó, eu só aceito solicitações para esse serviço que vierem de tal prefixo. Ou seja, é muito mais fácil fazer filtro na internet com IPv6, entende? Porque daí o meu prefixo é meu, não importa de onde você sair, você vai sair com o meu prefixo? Vai, então você vai bater aqui no meu prefixo. É muito mais, teoricamente, muito mais simples se você tiver os teus prefixos. Mas, a grosso modo, se você não estiver passando por uma tradução de endereços, entre você usar IPv4 e IPv6 é a mesma coisa, tá? Então, a gente fechou esse assunto, mas eu lembro para vocês que, ó, gente, faz parte, ó, vou só fechar aqui, ó, o NIC-BR tem um curso, tudo de graça, gurizada, de graça, tá? Tem um curso de graça aqui que você pode usar, tem todas as explicações aqui, tem um livro para você fazer a parte prática dele, tem uma máquina virtual que você baixa no seu computador, é igual um PACT3 que você faz tudo, e você checa os pacotes, checa a comunicação, checa o quê, ó? Tem laboratório para tudo, tem laboratório do NDP, tem laboratório aqui do Router Solicitation, do Router Advertisement, do detecção de endereço duplicado. Olha só, tem ó, do SLAC que nós acabamos, do DHCP Stateful, do DHCP Stateless, tá vendo? Ó? Tem tudo, ó, tudo que nós, ó, isso que nós colocamos aqui, ó, tem prática de tudo aqui no NIC-BR. Cara, isso aqui é fantástico, fantástico, esse material. E, por exemplo, se eu quisesse colocar o IPv6, mas estou rodando o IPv4, como é que eu poderia implementar o IPv6 e o IPv4 junto, né? Tá aqui, ó, tem todas as técnicas de transição do IPv4 para o IPv6, ó, que você pode estudar. E outra, não é só falando, aí tem toda a parte prática de como botar isso para funcionar, tá? O túnel de IPv6 dentro da rede IPv4, túneis ponto a ponto GRE pulando a minha rede IPv4, e assim vai, né? Dual stack, eu tenho IPv4 e IPv6 rodando junto, e assim vai. Tem várias técnicas, então NAT64, e assim vai, né? Os 646XLAT. Bom, aí cabe de vocês depois, está fora do escopo do nosso curso aqui, mas, cara, vale a pena vocês sentarem e estudarem. Ó, a gente é da geração que vai ter que fazer essa transição, tá? Então a gente vai ter que passar por esse problema. Uma coisa é você passar por esse problema sem saber o que você está fazendo, outra coisa é você passar pelo problema já mais ciente das coisas que estão acontecendo, entendeu? Uma coisa é você chegar, imagina eu chegar lá na tua infraestrutura e falar, ó, nós já estamos com o projeto, vamos fazer a imigração, você tomar um susto. Outra coisa é a gente chegar junto, negociar, olhar, você entender quais dispositivos, por exemplo, tem um problema grave, por exemplo, às vezes você pode ter uma câmera, uma televisão, por exemplo, uma televisão aí na tua unidade, e essa televisão não tem IPv6, por exemplo, aquele software antigo, né, de TV, de televisão, e ela na pilha tela não tem o IPv6. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, é você se colocar a reboque dessas questões todas, tá? Então, faz parte vocês já aproveitar, já entender, já estudar esse assunto aí, para poder se atualizar. Então, fechamos esse módulo e vamos para o outro, tá, pessoal? Por que a gente vai para o próximo módulo? Porque esse próximo módulo, ele é muito legal, ele é muito interessante, só que ele é muito pequenininho, tá? Então, se ele não vai... Em 15 minutos a gente resolve ele, tá? Vamos lá. O que a gente está estudando aqui no First Hope Routing Protocol? Esse aqui é um protocolo de primeiro salto a gente está passando agora, então, protocolo de redundância de primeiro salto. Por quê? Porque a gente tem protocolo de redundância lá na camada 2, né? Então, a gente tá, ó,
você conquistou a redundância na camada 2 sem loop. Como que eu fiz isso? Usando o Spanning Tree, né? Então, eu rodo o Spanning Tree, eu tenho lá. Como é que eu tenho redundância? Eu tenho redundância de link, eu tenho loop, mas ele evita o loop, beleza. Mas eu tenho redundância como? Fazendo agregação. Lembra quando eu faço agregação de interface? Eu tenho agregação lá na camada 2, beleza. O problema agora é o seguinte, ó. Eu tenho o meu switch aqui, 2 switches. Esse cara vem aqui. O Spanning Tree tá, mas eu consigo fazer uma agregação aqui. Aqui, via VCP, eu consigo fazer uma agregação. Tirei o loop. Tem o link, show de bola, beleza. Mas aí o meu roteador aqui, ó, é só um roteador. Ah, meu Deus. E se esse roteador pifar para tudo? Porque às vezes esse cara aqui pode estar fazendo, ele é um switch layer 3, ele pode estar fazendo um roteamento, certo? E eu queria que os dois fossem roteadores, porque se esse cara pifar e esse cara está fazendo roteamento, não adianta que eu tenha o link redundante aqui, mas eu não vou conseguir rotear, porque esse cara não faz roteamento. Então, como é que eu vou ter o roteamento aqui? Como é que eu vou ter o roteamento aqui também, nos dois, de forma redundante, que se esse switch pifar, esse aqui ativa, se esse aqui pifar, esse aqui ativa. Putz, você entendeu o problema? Esse problema a gente resolve com esses protocolos, os protocolos que são protocolos que fazem a redundância de primeiro salto. Por que primeiro salto? Porque o meu computador está aqui, né? Eu quero sair para a internet. Então, ele bate aqui no meu roteador e esse roteador faz o salto para eu. Então, esse aqui é o primeiro salto, de roteamento. Então, eu quero uma redundância desse primeiro salto aqui, ó. Eu quero ter 2 roteadores aqui. E esse cara aqui mandar para alguém, e esse alguém ou manda para esse ou manda para esse, de modo com que esse aqui possa fazer o primeiro salto ou esse aqui possa fazer o primeiro salto. Se esse roteador pifar, esse entra em ação. Se esse pifar, esse outro entra em ação. É isso que a gente vai estudar agora. Tá certo? Então, nós temos na Cisco o HSRP, livre nós temos o VRRP ou o SLBP. Tá? São os 3 protocolos chamados protocolos de primeiro salto. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos entender primeiro o que é. Quais são essas limitações? Qual é esse problema, tá? Então, vamos lá. O problema é esse aqui, ó. Tá vendo? Se você configurar o gateway desse computador aqui para esse IP aqui, para o IP do 10.1.10.2, os dois são roteadores. Mas se você configurar o gateway para o final 2, se esse computador aqui pifar, se esse roteador pifar, mesmo que o link convergir para cá, esse cara não existe, né? Esse aqui não é esse aqui é o 3, ele não é o 2. Então, você não vai conseguir chegar no roteador para que ele faça o roteamento. Ou seja, por mais que você tenha redundância de camada 2, o teu roteador não vai funcionar. Aí o que você vai ter que fazer? Desesperadamente pedir para todo mundo trocar o gate, ou seja, não vai resolver o teu problema, né? Tu vai ter uma parada de todo modo. Então não adiantou nada a gente ter feito as redundâncias de camada 2 se tu também não colocar a redundância de camada 3, tá? E como é que a gente resolve isso? A redundância do roteador é feita assim, ó. Então eu tenho um roteador aqui e outro roteador. Eu tenho 2 roteadores. O que acontece? Eu vou ter um roteador virtual. Então o IP desse cara é o 2, o IP desse cara é o 3. E o que eu entrego para todo mundo lá na rede é o final 1. Mas o final 1 não existe. Na verdade, ele existe, tá? Só que ele é um virtual. O que é o virtual? Na prática, vai ser assim, ó. Deixa eu fazer um outro desenho aqui para explicar para vocês. Você vai ter um roteador aqui, cujo final o dele é 2. Aqui, o IP dele é o 3. E aqui nos dois, na hora que você configurar o VHRP ou qualquer protocolo de primeiro salto, de redundância de primeiro salto, que pode ser HSRP, VRRP ou SLBP, qualquer um desses protocolos aqui, eles vão criar um IP virtual e um MAC virtual.
Esse cara tem o IP e tem o MAC dele. Esse cara tem o IP e tem o MAC dele. Mas eu vou criar uma instância aqui, ó, virtual, que vai ter um IP, que eu vou definir aqui, e o MAC virtual. Esses caras se conectam no switch. Quando o meu computador receber o gateway, ele vai receber o IP do 1. E ele vai ficar associado com o MAC virtual, que na verdade não existe, mas existe, né? Então, o que acontece? Fisicamente falando, esse roteador está conectado aqui e esse conector está conectado aqui. Mas existe essa instância aqui que eu estou dizendo para você, certo? Só que o que entra aqui nesse MAC-address? Nessa porta aqui do switch, vai entrar o MAC virtual. E aqui vai entrar o MAC virtual. Quando esse computador aqui receber o gateway 1 e o MAC virtual, quando ele mandar o pacote para o gateway, ele vai mandar para o MAC virtual. O switch vai mandar fisicamente para esse, vai mandar fisicamente para esse. Esse roteador vai receber. Se ele tiver online, se ele for o encaminhador, ele pega o pacote e encaminha. Ele é o 2 físico, mas ele escuta também o IP1 e ele escuta também o MAC virtual. Esse cara escuta também o IP1 e ele também escuta o MAC virtual, que foi o que foi acordado aqui, ó. Então, quando o MAC virtual mandar o pacote para cima, quando esse MAC virtual mandar para cima, se esse roteador estiver em stand-by, ele não roteia. Se esse cara for o encaminhador, ele roteia. Então, o meu pacote está passando assim, ó, para a internet. Vamos supor que esse cara pifou. Quando o pacote chegar aqui, ó, o MAC virtual aqui, ó, esse cara pifou, ele parou de caminhar, então ele vai encaminhar para cá. Quando ele percebeu que esse cara parou, eu não estou mais pingando, ele parou, eu deixei de ser o stand-by, eu viro o encaminhador. A partir de agora, o que eu não encaminhava, eu encaminho, porque eu entendo o quadro chegando para mim na interface 1, porque eu entendo que eu faço parte de um grupo, e eu simplesmente eu roteio. Ou seja, esse cliente aqui, ó, nem percebeu que o roteador pifou. Mas o caminho dele, que antes era feito por aqui, agora vai ser feito por aqui. Tá claro isso, gente? Mas fisicamente falando, você vai ter um cabo que chega aqui, um cabo que chega aqui, um cabo que chega aqui e um cabo que vem para cá. É que o teu switch, antigamente, se eu pegasse o MAC desse cara aqui, ó, ele só ia encaminhar para cá, nunca para cá. Então, se o primeiro roteador pifasse, nunca o segundo roteador vai estar ativo. Então, é por isso que eles criam um MAC virtual e associam o MAC virtual nessas duas portas. Quando o IP1, que também é um IP virtual que não existe, quando ele mandar para o IP virtual para esse MAC virtual, ele vai para as duas portas, os dois escolhem, o que está ativo faz o roteamento, o que está passivo descarta. Se o que está passivo aqui percebeu que o que está ativo faz hora que não está respondendo, então ele entende que esse cara está fora, ele vira o encaminhador e a partir de agora ele passa a rotear. Para o cliente aqui, não interessa se eu vim por aqui ou vim por aqui. Interessa que eu fui para a internet, que eu passei. Ou seja, eu resolvi o meu problema. Pessoal, está claro ou não? Vocês entenderam a lógica? Eu quero que vocês entendam a lógica. Porque agora é só configuração de protocolo, entendeu? A lógica é essa. Se você entendeu qual é o mecanismo que todos os protocolos vão usar, todos os protocolos de primeiro salto usam esse mecanismo, tá? Então, se você entendeu isso, agora é só saber como é que configura na Cisco, como é que eu configuro na MikroTik, como é que eu configuro no outro, é a mesma coisa, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos terminar, então, olha só. Então, aqui, ó, ele criou o roteador virtual, tá vendo aqui, ó? Então, veja, o PC, ele não vai para esse cara, o gateway dele não é para o final 2, nem para o final 3, não, o gateway dele é o final 1. Mas não existe um, existe sim. É o que esses dois aqui combinaram. Quando eles combinaram de rodar o protocolo, eles criaram o final 1 e o MAC virtual. E aí, pelo MAC virtual, chega nos dois. Fisicamente, chega nos dois. Entre aspas, chega no virtual que está aqui, chega no virtual que está aqui. Como eu sou o passivo, eu descarto. Como eu sou o ativo, eu recebo e mando para cima. O MAC virtual é necessário para que o switch encaminhe para os dois caras, para o roteador
B e para o roteador A, tá? O IP é para que eu não posso pegar o IP desse, porque senão eu associo no MAC físico desse. Eu não posso pegar o IP3, senão eu associo no MAC físico desse. Por isso que eu preciso criar um outro IP para ter outro MAC virtual. E para que esse MAC virtual seja lançado lá no switch para que as duas portas sejam encaminhadas. É assim que funciona. Por isso que, na verdade, não existe esse roteador. Ele é um roteador do tipo virtual. Tá? Então, agora, olha só. Etapas do failover. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui parou. Como originalmente a solicitação já vinha para cá e vinha para cá, quando esse percebeu que o final aqui não estava resolvendo, que o final 1 aqui não estava respondendo, eu sou o final 2, sou o final 1, mas o virtual nosso é o 100. O gateway aqui, ó, é o 100. Quando ele percebeu que o 1 não estava respondendo, ele assumiu como encaminhador e aí ele faz o roteamento, acabou, não tem conversa. Tá? Quais são as opções, né? Então, ó, as opções são, nós temos o HSRP e o HSRP para IPv6, é a mesma coisa da Cisco, tá? Ó, o HSRP é proprietário da Cisco, logo você só vai usar onde tiver só equipamento da Cisco. Esse é um curso da Cisco, por isso que ele fala desse protocolo, tá? Mas na prática, a gente vai usar o VRRP, tá? Aliás, depende, né? Se você tiver os dois switches layer 3 aqui, ó, você tá switch core aqui, né? Switch core 1, switch core 2. Os dois for Cisco, ó, e faz no HSRP. Se for de marca diferente, se não for Cisco, aí tu vai fazer o VRRP. Beleza? Por exemplo, se eu tenho dois MikroTik, usando como core aqui, ó. Qual é o protocolo que eu vou usar? VRRP, tá? E o GLBP também é um protocolo proprietário da Cisco. A diferença do GLBP do HSRP é que o GLBP faz balanceamento de carga. Então, tanto o VRRP quanto o HSRP, ou um tá funcionando e o outro tá passivo, tá? Um tá inativo e o outro tá ativo. Quando esse cara pifar, esse aqui ativa. O GLBP não. O GLBP eu posso funcionar os dois. Eu posso balancear a carga disso, tá? Só que para você ativar o GLBP, você precisa de algumas licenças, que são caras, né? Cada licença eu tenho você tem que ter a licença Advanced. A licença Advanced custa uns 50 pau aí, tá? Como você vai eu vou ter que ter nesse e vou ter que ter nesse, né? Então aí só aí de brincadeira aí uns 100 mil de licença para você ativar esse protocolo aqui, tá? Na Cisco. Eu acho que com um futuro tranquilo aí a gente vai implementar depois um VRRP com balanceamento também, tá? Isso aí eu acho que é o futuro. Isso vai acontecer. E antigamente a gente tinha esse cara aqui, ó, que é o IRDP. O que é o IRDP? IRDP é a estação, eu preciso conhecer o meu roteador. Tá? É exatamente o que já foi implementado no IPv6. O que é pelo IPv6? Router Solicitation e Router Announcer. Esse negócio aqui no IPv6 é exatamente o que o IRDP faz. Tá? É uma solução antiga, mas isso aqui ninguém usa mais, tá? É para ele descobrir o protocolo, é para ele descobrir o roteador, usando o ping, né? Usando o ICMP. Então, usando o ICMP para a função de descobrir o roteador é o IRDP. Ora, é a mesma coisa que o Router Solicitation e Router Announce faz aí no IPv6 para descobrir o roteador, tá? Então, veja, já tem isso aqui nativo no IPv6. No IPv4 você precisava rodar isso aqui, só que isso aqui já foi descontinuado, tá? Qual que é a ideia disso? A ideia disso é o seguinte, ó. Você tem teu cliente aqui, né? A gente configura o gateway estático. Se você configurou o gateway estático, por exemplo, isso aqui é o 1. Final 1, IP2. Certo? Se esse aqui pifar, não tem jeito, o teu computador sempre vai tentar mandar para esse. Por quê? Porque o gateway está configurado como 1. Agora, se você tiver uma descoberta do roteador, se eu descobrir que eu também tenho esse daqui, ó, então eu posso trocar o 1 para 2 e ao invés de mandar para cá, eu mando para cá. Essa que era a ideia do IRDP. Então, o cliente, eu estou botando a conta na conta do cliente ser capaz de identificar o roteador. Então, se ele identifica esse, ele manda para esse. Se ele identifica o outro, ele manda para baixo. Então, eu jogo para o cliente.
o VRRP, HSRP e o próprio GLBP, não. Eu faço a configuração aqui, ó. Eu deixo transparente para o meu cliente. O meu cliente nem imagina que eu tenho 2, 3, 4 roteadores. Entende? Então, a solução de First Hope, Hope Protocol é do lado do roteador. Eu deixo isso transparente para o cliente. O IRDP ou o Router Announcer, Router Solicitation do IPv6 são soluções do lado do cliente para achar o roteador. É diferente. Tá entendendo? É diferente. Tá? Então, vamos lá. Então, como é que eu... Se você já entendeu isso, vamos ver como é que ele configura agora o HSRP. Eu vou mostrar o HSRP, porque é o que ele tem na Cisco, e vou finalizar aqui mostrando o da MikroTik para vocês verem como é que é diferente. Olha, o que você tem que fazer, gente? Eu tenho 2 roteadores, olha só, eu tenho 2 roteadores. Esse aqui é o final 2, esse aqui é o final 2, 3. Eu vou ter o final virtual que é 1, tá? Mas qual que vai ser o ativo e qual que vai ser o de backup? Olha, eu tenho que definir a prioridade. Tá certo? Então, o comando, ó, Standby Priority. Eu tenho do 0 ao 255. Tá vendo? Por padrão, o HSRP é 100. Se você botar 101, o que é 101 é maior que o outro. Então, se eu quero que esse cara seja ativo, eu boto 101 ou qualquer coisa acima de 100. Certo? Qualquer coisa acima de 100, eu já estou dizendo que aquele lá que vai ser o prioritário. Se ele pifar, é o outro que vai, mas prioritariamente eu quero que aquele lá. Então, aqui você define quem vai ser o ativo, tá? Mexendo no Standby Priority. E o preempção os dois estão aqui, né? Você tá aí, amigão? Você tá aí? Tô. Você tá aí? Tô. Eu pergunto, esse cara não tá mais? Aí eu viro o ativo, que é o preempção. Ou seja, de quanto em quanto tempo eu vou ficar vendo para esse cara lá para ele ficar ativo, ó. Tá aqui, ó. E por qual interface eu vou checar isso? Então, olha só, se eu tenho 2 roteadores aqui, vamos ver o desenho. Olha só, eu tenho 2 roteadores. Esse cara tá ligado aqui, esse cara tá ligado aqui, certo? Então, eles estão ativados, beleza. Se a única interface que ele tem é essa daqui, a Giga 01, e a única interface que o roteador 1 aqui tem é a Giga 01, a interface de preempção tem que ser essa. Então, meu pacote tem que sair por aqui, vir aqui, para eu checar, para ver se o roteador está ativo. E para o R2 checar se o R1 está ativo. Agora, eu posso colocar uma interface aqui, ó, só para fazer a preempção. Ou seja, muito melhor, eu ligo os dois direto, ó. E aí eu vejo, ó. Então, nesse caso, se esse aqui for a giga 0/0/2, giga 0/0/2, então daí eu vou ter que colocar standby preempt giga 0/0/2. Porque daí eu falo assim, ó, eu quero saber se esse cara tá ligado aqui ou não por essa interface, e não pela interface de produção, que é onde os meus clientes mandam os pacotes e onde eu recebo para rotear, e onde eu devolvo para chegar no cliente. Isso aqui é o que eu chamo de produção. Isso aqui não, isso aqui é o link de preempção. Tá? É isso aí, pessoal. E olha só, o primeiro foi definido com prioridade 150. Se o padrão é 100, então eu sei que vai sair por aqui, ó, né? Esse aqui é 150, então o R1 vai sair por ali. O que mais? E o preempção não tem nada dizendo, então ele já vai ficar no padrão mesmo. E aqui você tem, ó, o que é o estado de preempção? Uma vez que eu descobri que o cara que é ativo caiu fora, o que eu faço? Eu entro no modo de aprendizado, escuta, falar, standby, tá vendo? Interesse, ó. Ele é alteração de interface que está disponível pela primeira vez. Opa! Ficou indisponível, eu entro no modo de interesse. Depois, eu entro no modo de aprendizado, ó. O que é o modo de aprendizado? Quando eu estou fechando, quando eu ativei o HSRP, quando eu ativo lá o HSRP, eu tenho que saber, ó, eu tenho que aprender do outro lado lá, vamos definir então, vamos definir o IP virtual, ó, eu não determinei ainda o IP virtual, tá vendo? E eu ainda estou esperando, eu não vi a mensagem de saudação do outro lado. Vamos supor, eu estou com 2 roteadores aqui, ó. Eu acabei de configurar aqui, mas não configurei aqui, então ele vai ficar no modo de aprendizado. Eu estou esperando o outro cara me responder. Quando o outro cara me responde, aí eu venho para o modo escuta. Ó, eu já conheço o IP virtual, tá vendo? Ó? Mas o roteador não é ativo nem standby. Eu já achei o outro cara. Eu já tenho o IP virtual e já vi a saudação do outro cara. Então eu saio e vou para o escuta.
Só que aqui, ó, eu tenho virtual? Tenho, mas nós não definimos quem que vai ser quem. O que eu estou definindo agora? Eu vou olhar a prioridade do outro cara. O outro cara vai mandar a prioridade dele, eu vou mandar a minha. No momento que nós já definimos a prioridade, olha só, eu defino as mensagens periódicas, né? E a eleição. Então, aqui, ó, fechamos os parâmetros estão ok? Ok, beleza. Então, ou um agora, ou você vai ser ativo, ou eu vou ser o passivo. Stand-by ou... Tá vendo? Esse aqui é o processo, tá? Interesse. Eu jogo a interface no modo HSRP. Não escutei nada do outro lado ainda. Fico no modo aprendizado. Escutei o outro lado a mensagem de saudação, vou para o modo de escuta. No modo de escuta, eu venho no modo de falar. No modo de falar, eu faço a eleição de quem vai ser ativo e defino a mensagem periódica. Daqui, eu já defino quem vai ser o stand-by e quem vai ser o roteador principal. São os estados do HSRP, tá? E para configurar, já foi, né? Já foi a configuração. É só que lá, stand-by e tal. Você entra na interface e configura, ó. Ver se tem alguma coisa aqui. Só isso. Então, quer dizer, não tem nada de especial. Agora, só para fechar a aula de hoje, para não ficar assim tão... Parece que esse assunto foi tão rápido, né? Não sei se vocês tiveram a impressão. Eu, quando eu vi a primeira vez, nossa, é só isso. Mas é só isso mesmo, tá? É só isso mesmo. Você só tem que lembrar disso, né? Os IPs e configuração. Eu vou mostrar como é que você faz agora com o VRRP, tá? Eu vou colocar aqui... Eu estou microtique porque ele tem uma documentação aqui que fica legal para vocês verem aqui, de alta redundância aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Soluções de alta disponibilidade, né? Nas soluções, olha aqui o VRRP, tá? Então aqui eu lembro desse. Eu lembrei, quando eu estudei isso aqui a primeira vez, eu lembrei disso aqui, falei, opa, vou guardar essa informação para passar para os alunos quando eu for explicar. Então tá aqui, olha só o que ele faz. Tudo que eu expliquei para vocês, ó. Visão do protocolo, ó. Visão do protocolo. Ele cria um virtual e um MAC virtual. O MAC virtual é para quando bater o MAC virtual aqui, ele mandar para as duas interfaces, né? Manda para esse que está aqui e manda para esse que está aqui. Quando chegar o cliente aqui mandando um MAC virtual, ele manda para cá e manda para lá. Por isso que eu preciso do MAC virtual. Então, é a mesma coisa do outro, tá? Só que aqui no VRRP, ele tem os estados dele diferentes, ó. Init, backup e master. Então, eles chamam aqui de master e backup, tá? Então, o master é o que está rodando, o backup é o que fica aguardando o outro, tá? E como é que a gente configura? Dá uma olhada na configuração, que coisa ridícula. Dá uma olhada aqui, ó. Você cria uma interface VRRP, eu vou aumentar o zoom aqui. Olha só. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Opa, subiu demais, espera aí. Olha a configuração desse cara. Como é... Opa, cadê a configuração? Configure aqui. Olha só. Lá em interface VRRP, que tem uma interface VRRP, você está lá. Eu vou adicionar uma interface chamada VRRP1 e vou pegar a física Ether1, estou adicionando ela aqui. Certo? Então, adicionei a minha física Ether1 dentro dessa VRRP1. Beleza. Agora, o que eu fiz aqui? Ó? Dei um IP, 192.168.2, para a interface física e botei o IP1 para a interface VRRP. Ou seja, o que é VRRP1? VRRP1 é o virtual. E isso aqui é o físico. Então, eu tenho o físico, criei um virtual. Lá no outro roteador eu vou ter o físico e vou configurar o mesmo virtual. E aí os dois aqui, ó, vão se conversar. Entenderam? Então, você faz o primeiro aqui, ó, IPv4 é só isso, cara. Eu ativo o VRRP e digo isso. E aí eu tenho algumas outras coisas, ó. Você tem o VRID, você tem a prioridade e tem a autenticação, caso você queira, né? Então, se eu tenho dois roteadores aqui, ó, não é porque eu tive o VRRP que eles já vão ficar automáticos. Eu posso colocar uma senha, posso colocar alguma coisa para validar isso aí, né? Quem que vai ser o prioritário? Eu vou mexer aqui no priority.
E quem que, esse cara aqui, os dois aqui, ó, qual que é o ID dos dois? Ah, o ID é 1, então se eu colocar os dois como ID 1, então eles pertencem ao mesmo grupo. Se eu fizer o ID 2, é outro grupo, e assim por diante. Posso ter vários grupos também, tá? É isso. Olha só, você viu como é simples configurar? Não tem nada de especial, ó. Isso aqui você vai fazer de um lado e vai fazer do outro. Do mesmo jeito que a configuração lá no Cisco também foi mínima, tá? Então, só para vocês verem aqui a figura, olha só. Vou botar a figura aqui para vocês verem que é a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Olha só. Você tem aqui 3 roteadores, ó. Tem o roteador 1, acho que tem mais coisa para cima, né? Olha lá, ó. Você tem 3 roteadores. Aqui eu tenho roteador 1, roteador 2, roteador 3. Qual que é o virtual? O virtual 254. Todos os meus clientes aqui, ó, o gateway dos meus clientes vai apontar para isso daqui, ó. Então, é simples. Eu tenho 3 roteadores. Esse aqui vai ser o master, porque eu devo ter botado uma prioridade lá de 110, ou seja, maior do que o 100, lembra? Botei a prioridade de 100. Se esse cara pifar, eu quero que esse aqui, então vou botar a prioridade dela de 105. Botei 110, ó. Botei esse cara com prioridade 110, esse 105, eu deixei esse aqui no padrão 100. Então, se esse pifar, esse aqui assume. Se esse pifar, esse aqui assume. Tá claro? Então, se você quiser mudar a ordem, você muda as prioridades dele, ó. Então, todos eles aqui devem pertencer ao mesmo ID, pode ser o ID 1 ou pode ser o ID 2, sei lá, um ID qualquer, ID 100. Pronto. Esse pertence ao mesmo ID, então eles vão conversar entre si. Botei a prioridade 110, 105, 100. E o IP virtual deles é esse daqui, ó. Acabou, tá resolvido o teu problema. Se eles tiverem um cabo entre eles aqui, ó, é até melhor, porque daí você fala que a preempção para verificar se eles estão ligados ou não é feito pelo cabo de produção, mas pelo cabo onde eles estão ligados de forma direta. Bom, então com isso a gente fecha então no nosso módulo aqui do planejamento, dá uma olhada. Então a gente acabou de fechar esses 2 módulos aqui, ó, pessoal. Hoje nessa aula eu sei que foi bastante coisa, foi bastante puxado, mas veja, a gente estava atrasado aqui na nossa agenda, né? Então hoje a gente atrasou, então a próxima aula é dia 18, tá vendo? Dia 18, então aqui a gente... Então hoje é dia, sei lá, 10, que dia que é hoje? Hoje é dia 11, então assim, talvez na semana que vem, né? Na semana que vem a gente tem a próxima aula, mas assim a gente conseguiu estabelecer. Então aqui era para ter um tempo, né, para vocês poderem fazer as atividades, mas então a gente, vamos correr, vamos deixar aberto, ó. Então já tem atividades, olha, das atividades, você tem um exame do módulo 1 a 4 aqui para fazer, tem o exame do módulo 5 e 6, e agora já está aberto o exame do 7 ao 9 para fazer, tá? Que são todos esses aqui, ó. Tá bom? Então, na aula passada a gente já liberou esse, então tem 3 provinhas que é para fazer, tá? Agora, já para não deixar acumular. Pessoal, tranquilo? Valeu, Renatão, Vitor, Gabriel, o pessoal todo aí que está acompanhando aí. Cara, qualquer coisa, o que vocês precisarem aí é só avisar, tá? Que a gente está à disposição aí para ajudar no que for. Então, vamos fechar, vou parar a gravação, e aí qualquer coisa que vocês precisarem, só retornar lá no grupo, comigo, com os alunos, tá?